Quero saudar todos os presentes, pela pessoa do presidente, bem como do Dr. Zé Ailton Sarcinelli. Bom dia. Queria começar a minha fala explicando um pouquinho a vocês quem sou eu. Meu nome é Ana Paula Talceda Branco, sou advogada militante na Justiça do Trabalho há 21 anos, só atuo nessa justiça. Vim de Pernambuco, sou filha de um gaúcho, com uma baiana, que veio parar aqui, casou com um carioca e teve 2 filhos capixabas. Tudo que eu posso falar da minha vida pessoal é nesse sentido. Atuo na Justiça do Trabalho com veemência durante todo esse período, representando tanto empregados quanto empregadores, micro e pequenas empresas. Não atuo na representação de grandes empresas, especialmente por conta das dificuldades de afinidade ideológica, porque atuo também para os sindicatos. Diante disso, gostaria de ressalvar a Vossas Excelências que o meu projeto de participar do 5º Constitucional, ele se dá por 2 motivos. O primeiro deles sob o aspecto político. Sou uma defensora voraz do 5º Constitucional e sempre o fui. Aqueles que foram meus alunos em sala de aula me viram defendendo o 5º, porque acredito que o 5º Constitucional seja, de verdade, um instrumento de democratização e oxigenação dos tribunais e uma forma rica de revisão da jurisprudência pela experiência dos advogados que nas cortes ingressam. Portanto, tendo em vista a grande luta que tem sido formada ou que tem sido articulada no sentido de destruição ou de finalização do 5º Constitucional no Brasil, não poderia eu, depois de 21 anos de atuação na Justiça do Trabalho, declinar da possibilidade de oferecer meu nome para contribuir na formação de uma lista sextupla, que eu acredito que deva ser qualificado bastante para honrar tanto a advocacia como o próprio TRT da 17ª Região. No segundo momento, eu gostaria de explicar a Vossas Excelências o porquê que, no projeto pessoal, eu resolvi aderir ou entrar no processo da disputa ou do preenchimento da vaga do 5º da OAB. Nesses 21 anos de advocacia, advogando e conhecendo plenamente as dores e alegrias, tanto dos advogados como dos jurisdicionados, e aí representados pelas micro e pequenas empresas, em sua grande maioria, e pelos trabalhadores, e depois de ter atuado não só em primeiro grau, mas também no TRT e no TST, fazendo sustentações orais, fazendo defesas recursais, fazendo pareceres, fazendo auditorias, publicando livros, eu tenho uma atuação acadêmica e também forense, publicando artigos e fazendo pesquisas, eu criei que pudesse, de fato, contribuir com essa minha experiência na revisão ou no enriquecimento da jurisprudência do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região. Eu acredito que toda essa experiência faça com que, aonde quer que eu esteja, vejo isso como um desafio, como todos os outros que tive na minha carreira profissional, eu terei a oportunidade de prestigiar e de valorizar cada advogado que esteja diante de mim, bem como a própria sociedade, que, no que diz respeito às relações de capital e trabalho, eu conheço de perto e tanto respeito. Esses são os motivos pelos quais eu resolvi ingressar nesse projeto do 5º Constitucional. Relativamente às perguntas que me foram feitas, eu gostaria de deixar claro que, no que se refere, aliás, eu pretendo até juntar as 2 perguntas em uma só, a primeira e a segunda, eu gostaria de deixar claro que a atuação de um advogado em 2º grau, e eu tenho essa atuação quase que rotineira na minha vida dos últimos 6 anos para cá, de maneira mais enfática, a atuação do advogado em 2º grau, ela tem, dentre alguns das suas prerrogativas, eu julgo que 3 que são muito importantes, muito mais importantes do que todas as outras, que são prerrogativas que a gente precisa que sejam respeitadas com um cuidado muito grande. A primeira se refere à sustentação oral nos tribunais. A segunda se refere à possibilidade e à necessidade do advogado falar com os desembargadores. A palavra escrita e falada são as nossas armas e, portanto, nós precisamos ser recebidos pelos desembargadores não como um favor, mas como uma prerrogativa nossa e um dever deles estabelecido na LOMAN. Nesse sentido, eu acredito, e se vocês me perguntarem aqui, Ana Paula, mas qual é a grande contribuição que um advogado traria
na sua representação, vindo da advocacia, para os tribunais. E aqui eu assumo esse compromisso com vocês. Eu ouso dizer, eu acredito que a grande contribuição de um desembargador que tenha vindo do 5º Constitucional no tribunal seja exatamente atuar com muita ênfase e muita força em prol de uma revisão dos regimentos internos, de modo a prestigiar e a lutar bravamente, e eu prometo ser essa voz ativa, doutores, pelo respeito às prerrogativas dos advogados nos tribunais. É necessário que o respeito ao tempo de sustentação oral seja, de fato, viabilizado, inclusive em litisconsortes passivos, como esses dias eu assisti no TRT, em que 7 colegas nossos tiveram somente 10 minutos para sustentar uma causa gravíssima, super complexa. Eu acredito que nos regimentos internos, e só nós podemos fazer isso, porque sabemos as dores do advogado, que toda hora é atacado, às vezes por seu próprio cliente, pela parte contrária, pela sociedade que tantas as vezes, por uma mídia irresponsável, tenta colocar a nossa atividade como se fosse uma atividade meramente mercantil, esquecendo que nós exercemos um serviço público do interesse da sociedade. Portanto, eu assumo com vocês o compromisso de ser uma voz ativa no regimento interno do TRT para o respeito às prerrogativas do advogado. E quero dizer para vocês uma coisa, excelências. Eu não estou aqui dizendo que as prerrogativas dos magistrados não devam ser respeitadas. Não se enganem, não é essa a minha fala. As prerrogativas dos magistrados devem ser, sim, respeitadas em nome do próprio Estado Democrático de Direito e para que esses mesmos magistrados possam fazer o quê? Atender ciosamente, com independência, às demandas sociais. Mas o respeito às prerrogativas da magistratura não pode significar, em hipótese alguma, a quebra ou descompromisso com as prerrogativas dos advogados. Portanto, o acesso aos tribunais e a sustentação oral no prazo necessário seriam, dentre as prerrogativas de tantas outras, de acesso de processo e todas as outras, inviolabilidade das manifestações, as que eu julgo serem as mais importantes no dia a dia forense de todos nós. Na terceira pergunta, me é questionado o que eu acho da ampliação da competência da Justiça do Trabalho. Todos nós que vivemos a dor, na década de 90, das empreitadas do senhor Antônio Carlos Magalhães, investindo pelo fim da Justiça do Trabalho no país, quando ouvimos falar em ampliação da competência, de certa forma, dá um afago na gente, né? Nós lutamos, fomos para ruas, acredito que alguns de vocês estivessem lá, de ombro a ombro, de mãos dadas, pela manutenção da Justiça do Trabalho e do TRT. E conseguimos isso. E não só conseguimos isso, como vimos a Justiça do Trabalho ter a sua competência ampliada. Mas a idade ou a maturidade ensina para a gente uma coisa. Há 2 maneiras de você destruir uma instituição. Uma delas é tirando poder, e a outra dando excessivo poder. Por quê? Porque quando nós damos um excessivo poder, nós temos que criar uma equivalente estrutura para viabilizar que esse poder aconteça dentro daquela instituição, de modo a que a justiça seja um serviço de fato prestado. Então, eu vejo a ampliação da Justiça do Trabalho como uma cidadã que sabe e conhece a importância dessa justiça para o país, mas também como uma cidadã que sabe que, para além da ampliação da Emenda Constitucional 45, é preciso que nós estejamos atentos para que haja um número de juízes, um número de servidores, um número de maquinário, uma estrutura minimamente necessária a isso tudo. Agora, existe um aspecto político que é fundamental na ampliação da competência da Justiça do Trabalho. E esse aspecto é que a sociedade despertou por um fato. A Justiça do Trabalho não é mais só a justiça das relações de emprego. Ela virou, de fato, a Justiça do Trabalho. Uma Justiça do Trabalho, inclusive, que exige de seus magistrados um domínio de assuntos que antes eram somente profundos em relação ao direito do trabalho e o processo do trabalho. E agora, com sua ampliação, envolve a necessidade desses magistrados terem novas expertises em direito previdenciário, em direito administrativo, em direito tributário. E eu, nesse sentido, como alguém que está sempre buscando o seu aperfeiçoamento,
acredito que a minha presença no tribunal também possa ser útil nesse sentido de uma formação continuada em face das novas demandas que surgem na Justiça do Trabalho. Diante disso, eu não gostaria de tomar muito mais o tempo de Vossas Excelências. Agradeço a essa oportunidade que está me sendo feita e conto com o apoio de todos, caso os senhores achem que eu sou a pessoa indicada para compor essa lista de 12. Muito obrigada.